Olá galera, primeiramente boa noite ou bom dia ou boa tarde a vocês que estarão assistindo esse vídeo. Aqui eu vou tratar um pouco sobre a questão da cúpula da Amazônia, vamos falar um pouco sobre a cúpula da Amazônia, quais são as pautas que os governos e os países que foram convidados, reunidos para essa cúpula, quais são as finalidades deles, né? E vamos entender junto aqui, lendo aqui no portal do G1, falando tudo sobre a cúpula da Amazônia e entender as pautas que estão aí em jogo. Antes de qualquer coisa, se vocês puderem, curta o vídeo, compartilhem, para que assim eu possa estar trazendo outros conteúdos relevantes. E vamos que vamos. Vamos entender aqui que a cúpula da Amazônia ela nos traz. Cúpula da Amazônia. Entendo que ficou de fora e o que entrou no acordo assinado pelos oito países. Especialistas destacam que o texto final foi superficial e frágil, mas fazem elogio ao avanço do diálogo entre países membros da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, OTCA. Nessa foto aqui estão vendo vários representantes, aí principalmente o presidente Lula, reunido com vários representantes de outros países para discutirem a questão da sustentabilidade do meio ambiente, do desmatamento, dos gases poluentes que vem aí sendo jogado na atmosfera. Estamos vendo uma foto representativa aqui, com vários líderes de vários países. E vamos continuar o texto. Aqui, ó, Cúpula da Amazônia. Autoridades de países convidados posam para a foto oficial em Belém. Um documento batizado de Declaração de Belém é o principal legado da Cúpula da Amazônia, evento que reuniu presidentes e ministros de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Isso ocorreu foi na terça-feira, dia 8, e também quarta-feira, dia 9 em Belém. O texto final da conferência não trouxe avanços sobre pontos considerados fundamentais para especialistas e entidades que acompanham o tema. Aí temos aqui os tópicos: deixar de assumir metas comuns de desmatamento, isso são as pautas. Não estabelece medidas concretas para evitar o ponto de não retorno da Amazônia, a partir do qual cientistas estimam que a floresta não se sustentaria sozinha. Não veta a exploração de petróleo na região, ou seja, são pontos negativos que os especialistas estão aqui afirmando que não esclarece de forma bem clara quando eles trazem essas pautas em jogo. Os especialistas vêm dizer que o texto final da conferência não trouxe avanços sobre pontos considerados fundamentais para os especialistas e entidades que acompanham o tema, que é nada mais é do que deixar de assumir metas comuns de desmatamento, não estabelece medidas concretas para o ponto de não retorno da Amazônia, a partir do qual os cientistas estimam que a floresta não se sustentaria sozinha. De fato, é verdade. Não veta a exploração de petróleo na região. Aí embaixo vai dizer, mas o texto sim sinaliza com alertas importantes e consenso assumido pelos 8 países da região. Ainda que sem medidas concretas, os países concordaram que é preciso evitar o ponto de não retorno da Amazônia. Os presidentes acordaram em cobrar dos países envolvidos o pagamento de recursos para mitigar o impacto da mudança do clima.
ficou acertada a criação de diversas instâncias de fiscalização comum dentro da perspectiva de fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas, isso é muito importante, e o respeito aos direitos humanos nas mais diversas formas na região, temas presentes na proposta da sociedade civil. Isso é um fato muito importante, que os povos indígenas sofrem muito quando se fala de questão de territorialidade, né? Eles sofrem muito com invasão, querendo de toda forma tomar o pedaço de terra deles. Então isso está na pauta para ser discutido. E isso é bastante interessante, porque os povos indígenas merecem ter o espaço deles. Embaixo está dizendo, sobre o resultado do encontro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, minimizou a falta de metas claras e ponderou que o processo de buscar consensos é algo que avança aos poucos. Aí vai dizer embaixo. O processo de negociação é sempre um processo mediado, porque ninguém pode impor sua vontade a ninguém. Então, são os consensos progressivos. Isso fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Abaixo, entendo o avanço e as pendências que ficam após a conclusão da cúpula da Amazônia. Primeiro ponto. Ponto de não retorno. Sem metas e objetivo. Qual era a expectativa? Ações imediatas para evitar que a Amazônia chegue no seu ponto de não retorno, quando não se sustentaria sozinha, trazendo consequências desastrosas para todo o planeta. Esperava que se fosse acertado compromissos, como o desmatamento zero até 2030, e em todos os países membros e metas de redução de emissão de poluentes. Lá na parte de cima, como podemos ver, analisamos que eles falam sim, trazem a pauta a questão do desmatamento, mas não fala nessa pauta que vai ter desmatamento zero até 2030, ou seja, pela forma que eu entendi, que os especialistas estão entendendo, é que tipo, eles não vão conseguir de forma alguma ter essa responsabilidade de ter o desmatamento zero até 2030, então ele não deixa bem claro e conciso em relação a essa pauta de desmatamento. Então os especialistas estão batendo na tecla sobre isso daí, porque eles não conseguem ter uma afirmação, né, dos países que estão englobados aí na questão da cúpula da Amazônia, de quando fala sobre a questão de desmatamento, se vai ter desmatamento zero até 2030 ou não. Então os especialistas estão com muita dúvida, não só especialistas, ambientalistas, estudantes, professores que estão envolvidos nessa cúpula, todos estão querendo uma resposta concisa, verdadeira, se de fato o desmatamento vai ser zero até 2030. Estão muito em dúvida disso daí. O que aconteceu? O documento resultante da cúpula destaca em 4 momentos a preocupação central em torno disso, mas não fornece um plano claro com metas nem prazos. É isso que os especialistas estão com dúvida. Não fornece um plano claro com metas nem prazos, então fica aquela coisa dúvida, aquele ponto de interrogação. Será que realmente os países que estão envolvidos vão se responsabilizar e se comprometer de fato com a questão do desmatamento, dos gases poluentes na atmosfera? Isso é uma dúvida a qual os especialistas estão muito aí preocupados e de fato não sabem se isso vai acontecer. Desmatamento zero até 2030. Eu, no meu ponto de vista, acredito que isso me desculpe dizer, mas acredito que não vai ter desmatamento zero até 2030. Muitos países, eles acabam se responsabilizando sobre questões ambientais para minimizar o impacto ambiental dos gases poluentes na atmosfera. Mas sabemos que em 4 anos sempre tem eleição, então muda de governo. Então o governo que está entrando, né, o presidente que está entrando para comandar, sempre aí não acredita nessa questão de impacto ambiental e deixa a desejar. Isso é algo que precisa ser pensado. Eu acho que deveria criar uma lei aonde
o líder, o presidente que participou de alguma conferência ou dessa cúpula da Amazônia, por exemplo, que se responsabilizou com a questão ambiental, independente se ele não viesse como ganhasse as eleições nos próximos mandatos, o próximo que viesse dele teria que seguir essa questão de responsabilidade para não ter essa questão de mudança. Novos líderes iam entrar e de fato aí não obedecer às questões das legislações ambientais ou dos órgãos ambientais ou da responsabilidade que foi feita no tempo da conferência, e aí termos mais impactos na questão aí do nosso planeta. O especialista como o climatologista Carlos Nobre tem reforçado o alerta sobre o tema. Apesar da ausência de previsão de ações práticas, Nobre, reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre a Amazônia e mudança climática, vê como positivo o fato de que todos reconhecem a gravidade da situação. Para ele, esse consenso já é um passo importante para enfrentar o problema. Isso é uma maravilha, porque não há dúvidas sobre a seriedade da situação em que nos encontramos. Estamos à beira do precipício. O especialista climatológico Carlos Nobre falou uma coisa bastante interessante. Se os países que estão reunidos nessa cúpula não se responsabilizar de fato agora pelas questões da sustentabilidade do nosso planeta, a questão de minimizar os impactos e ter desmatamento zero até 2030, a situação vai piorar mais e mais. São especialistas voltados no assunto, são especialistas que estudam sobre o assunto, como o Carlos Nobre, climatologista, falando sobre essa questão aí do precipício, estamos à beira do precipício, é realmente de fato, eu concordo. A preocupação é se realmente esses líderes vão cumprir com responsabilidade. Eu acredito que não, mas vamos torcer aí para que tudo dê certo. Aqui nós veremos uma foto representativa, né? Que vemos um pássaro, parece uma arara, e aqui vai dizer: araras posam em uma árvore numa área de floresta amazônica em Manaus em 26 de outubro de 2022, apresentando aqui. São espécies até em extinção aí. Segundo, petróleo e mineração. Discordância entre países. Qual era a expectativa? Definição sobre barrar novos campos de exploração de petróleo e plano de ação contra a mineração ilegal na região amazônica. Isso aqui eu concordo plenamente. Tem que ter isso aqui. Tem que haver isso aqui, essa questão contra a mineração ilegal na região amazônica. Tem que aumentar a fiscalização. A Amazônica tem que botar um policiamento fortemente ali em todos os locais com outro estratégico para evitar que a mineração ilegal ocorra na Amazônia. O que aconteceu? A sugestão de setores da sociedade para barrar a exploração de petróleo ficou de fora da Declaração de Belém. Olha só, a sugestão de setores da sociedade para barrar a exploração de petróleo ficou de fora da Declaração de Belém. É um indicativo sobre a falta de consenso em torno disso. No documento consta a decisão de iniciar um diálogo entre os países sobre a sustentabilidade, setores como mineração e hidrocarbonetos petróleo, para atender aos objetivos da Agenda 2030. Coleção de 17 metas globais estabelecida pela ONU. A Declaração de Belém não falou em como e nem quando vamos parar de explorar petróleo na região e deixar de abrir novas fronteiras de petróleo em mundo que não aguenta mais emissão de carbono, diz Raul do Vale, especialista em políticas públicas do WWF Brasil. Na cúpula, o único a discursar de forma veemente pedindo o fim da exploração de petróleo na região foi o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Gostei, muito interessante. Mas isso aí de fato não sabe que não vai acontecer, né? Porque o petróleo aí tem vários países ricos em petróleo e esses que exploram petróleo, empresas que exploram petróleo não vão querer fazer de nós que isso seja extinto. Tudo que dá dinheiro eles querem explorar, por mais que vai trazer impacto ambiental. Infelizmente,
Isso não vai acontecer. A extinção aí da exploração de petróleo. A política não consegue se destacar dos interesses econômicos que derivam do capital fóssil. Por isso, a ciência se desespera, porque ela não está vinculada a esses interesses, tanto quanto a política disse. Aqui no Brasil, o governo tem discutido a possibilidade de a Petrobras conduzir pesquisas para avaliar a viabilidade da extração de petróleo na região, algo duramente criticado por ambientalistas. Temos a foto representativa aqui, a bacia da Voz do Amazonas, como é o local onde a Petrobras quer explorar petróleo. 175 km da costa do Amapá, áreas que a Petrobras quer explorar, bacia do Voz do Amazonas, deixa eu ver aqui, ó, bacia do Voz do Amazonas, 175 km do Amapá, 500 km da Voz do Rio Amazonas, Foz do Rio do Amazonas. Gente, tudo próximo ao litoral aqui. Então, podendo trazer grande impacto aí aos animais, né? Aos animais, ao solo, dependendo da exploração que vai ocorrer aí, né? Porque vai ter que abrir espaço, vai ter desmatamento também. É uma coisa a ser pensada e não está na pauta. Esse é o objetivo, afirmando que eles vão conseguir minimizar essa questão de exploração de petróleo. Eu acho meio difícil, mas essa fonte foi dada aqui pelo IBAMA. O infográfico elaborado foi em 2023, 21 de maio. 21 de maio. Olha interessante aqui, ó. Aqui, ó. O infográfico mostra. O infográfico mostra o local em que a Petrobras quer explorar petróleo na bacia do Voz da Amazônia. Gente. No início da cúpula, o cacique Raoni, no início da cúpula, o cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, entregou uma carta ao presidente Lula, pressionando por ações imediatas na proteção dos povos indígenas, incluindo a remoção de garimpeiros e medidas contra atividade ilegal na Amazônia, além do cumprimento de compromissos muito interessante. Achei muito interessante o cacique Raoni ter entregado essa carta ao presidente Lula, falando sobre a questão da proteção dos povos indígenas. Muito interessante, gostei. Agora aqui mostra um vídeo, o presidente Lula falando. Vamos assistir esse vídeo. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. O presidente Lula relatando aí sobre a cúpula da Amazônia. Vamos ver. Com o discurso do presidente Lula, anfitrião do encontro, Lula disse que é urgente ampliar a cooperação entre os países que compartilham o bioma amazônico. O reencontro de líderes mundiais que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica está acontecendo 14 anos depois da última reunião. Fazem parte da OTCA 8 países que abrigam a floresta amazônica.
5 chefes de Estado do grupo vieram para a cúpula da Amazônia. Os presidentes do Equador, Suriname e Venezuela mandaram representantes para participar das discussões. A ausência de Nicolás Maduro, que havia confirmado presença, foi justificada por questões de saúde. Ele está com problemas no ouvido. O desafio dos líderes aqui em Belém é negociar uma declaração final que contemple as expectativas da sociedade civil. Uma aliança entre os países amazônicos é considerada essencial para superar problemas comuns e promover uma nova economia sustentável para a região. O presidente Lula abriu oficialmente a cúpula, reforçando a urgência da cooperação entre os países da OTCA. Disse que a União é imprescindível para combater os crimes ambientais que afetam a vida dos habitantes, comprometem o crescimento social e sustentável da região e ameaçam a biodiversidade. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. O desafio da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. O governador do Pará também deu as boas-vindas para os convidados e disse que proteger os povos indígenas e comunidades tradicionais é um compromisso estratégico. Estamos diante de um desafio social e climático. Erradicar a pobreza, mitigar e adaptar as emissões de gases de efeito estufa e garantir a transição para uma nova economia. Temos que coibir a exploração de homem pelo homem, gerando educação, saúde, habitação, empregos e justiça social. Do lado de fora, um protesto. O cacique Raoni e outras lideranças indígenas de várias etnias, acompanhados de centenas de pessoas, pediram proteção e o fim da violência contra os povos originários do Brasil. O Rio de Janeiro acaba de receber a nota máxima em... A repórter Jalília Messias, ela acompanha, portanto, esse primeiro dia aí da cúpula da Amazônia. Jalília, boa tarde, muito bem-vinda. Que informações que você traz aí de Belém pra gente, por favor? Olá, Trali. Boa tarde para ti e para todos. Os líderes dos países da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, estão reunidos desde cedo aqui no Centro de Convenções em Belém. A cúpula da Amazônia começou por volta de 9 horas da manhã. Assim que chegaram, os chefes de Estado e representantes dos países da região, representantes convidados, posaram para uma foto oficial e, em seguida, começaram a discutir, falar sobre os problemas comuns entre os países amazônicos e também a apontar caminhos para preservar a natureza e o futuro do planeta. Durante essa reunião, o presidente Lula discursou 2 vezes. No segundo discurso, Lula reafirmou o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Também prometeu criar mais de 30 postos fluviais para reforçar a segurança na região de fronteira e combater os crimes ligados ao narcotráfico e ambientais. Disse ainda que vai ampliar investimentos na produção de energias verdes. O presidente também reforçou a necessidade de estabelecer uma nova relação com a Amazônia para manter a vida. Veja. A Amazônia não é e não pode ser tratada como um grande depósito de riqueza. Ela é uma incubadora de conhecimentos e tecnologias que mal conhecemos e começamos a dimensionar. Aqui podem estar soluções para inúmeros problemas da humanidade, da cura de doenças ao comércio mais sustentável. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nem um tesouro a ser saqueado. É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. Logo mais haverá uma pausa para o almoço e os debates seguem durante toda a tarde. Recomeçam amanhã, já com a participação dos representantes da República Democrática do Congo, Indonésia e também com representantes do Fundo Amazônia, que são os países que destinam recursos para projetos sustentáveis aqui na Amazônia, ou seja, Noruega e também a
Noruega e me faltou agora o outro país. Mas amanhã eles têm uma reunião aqui. Volto contigo, Trai. Obrigado, Janília, pelas informações todas ao vivo. Qualquer necessidade, chama a gente de volta. Essa cúpula é extremamente importante, né, para a gente conseguir traçar, de fato, essa cooperação necessária para proteger a nossa floresta e os povos da floresta também. Bom trabalho. Bom, deu um erro ali, né? A moça esqueceu o país ali, mas enfim, deu pra entender aí. Vamos agora ver se realmente os países vão se responsabilizar em obedecer essas pautas aí. E vocês, o que vocês acham? Será que realmente os países vão obedecer e até 2030 vão ter desmatamento zero? Deixe um comentário aí, colaborem. Quero ver aí os comunicados de vocês sobre essa questão. Terceiro, desmatamento sem metas comuns. Qual era a expectativa? Uma meta conjunta de redução do desmatamento do bioma, como compromisso de desmatamento zero. O que aconteceu? O documento não traz uma meta conjunta de redução do desmatamento do bioma. Houve o compromisso de formar uma aliança regional para fomentar a colaboração internacional e impulsionar o alcance das metas individuais de cada nação. Para André Guimarães, diretor executivo do IPAM, o evento estimulou a iniciativa inédita de compromisso de linhas de financiamento para empreendedores substituírem atividades danosas por sustentáveis na região. São esperados aporte significativo em torno de 25 bilhões, articulados por articulados por 19 bancos, liderado pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento e Sustentabilidade. EBID. A ideia é não apenas disponibilizar crédito, mas também estimular o crescimento do setor privado. Nós temos aqui uma foto ilustrativa, né, algumas pessoas. Está aqui com cartaz, né, que vai dizer assim, ó, a COP vai passar. E quantas manchas vão ficar? Isso é preocupação de toda a população, não só dos especialistas, né, que estão envolvidos no assunto, mas o povo ao redor, né, que está com essa preocupação aí, achando que vai ser somente uma reunião entre os países que nada vai ser resolvido. Ó, protesto da organização engaja mundo antes da cúpula da Amazônia. 4 aqui, ó. Sociedade civil. A ausência de participação efetiva. Qual era a expectativa? Uma participativa ativa da sociedade civil nas discussões e elaboração de propostas do evento. O que aconteceu? Durante a cúpula surgiu crítica em relação à participação ativa da sociedade civil. Antes do encontro, um evento paralelo chamado Diálogos Amazônicos reuniu mais de 400 organizações da sociedade. Representantes de diferentes setores entregaram documentos aos líderes dos países amazônicos, mas muitas das sugestões ficaram de fora do documento final. Houve debates anteriores no dia 4 até o dia 6. Muito interessantes, muitas oficinas, mas esses debates, os pedidos da sociedade não se refletiram na declaração e nos documentos oficiais do encontro, destaca Raul do Vale, do WWF Brasil. Gente, peço um pouco de desculpa, que eu cheguei muito cansado, trabalho muito e falei que ia fazer esse vídeo relatando um pouco sobre a cúpula da Amazônia. Espero que vocês entendam, tá bom? Mas é isso. Da continuidade. Quinto, retomada do diálogo. Qual era a expectativa? Fortalecer a cooperação entre os países membros, impulsionar não só a atuação da OTCA, como o diálogo regional e fortalecer parcerias estratégicas entre os órgãos governamentais desses países e a sociedade civil.
que aconteceu? Justamente o que era esperado. Os especialistas, ouvidos pelo G1, destacam o fator pontapé do evento. A cúpula da Amazônia se encerra como importante vitrine para, depois de 15 anos, os países membros da OTCA voltarem a discutir a Amazônia, pelo menos concordarem em abordar o desmatamento e a degradação florestal do bioma. Nobre diz ainda que falta de metas concretas para eliminar o desmatamento e reduzir a degradação florestal foi um ponto crítico. Mas o documento reconhece a necessidade de fortalecer o empoderamento das populações indígenas, a demarcação de terras e a criação de unidades de conservação. Os especialistas destacam a importância de os países amazônicos se unirem politicamente e economicamente, buscando financiamento dos países desenvolvidos para impulsionar uma nova bioeconomia sustentável da região. Se países amazônicos concordarem antes da COP30, em 2025, de zerar as emissões de gases, zerar o desmatamento e zerar a degradação florestal, nós seremos os primeiros países, estaremos entre os primeiros países do mundo a atingir as metas de Acordo de Paris. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o principal fator do governo é a questão da queimadas, do reflorestamento, a degradação florestal, zerar a degradação florestal e zerar as emissões de gases jogados na atmosfera. Algo interessante aqui é que eu não vi aqui na pauta que um dos maiores causadores do impacto ambiental não é somente os gases de poluentes como indústria, não é só o desmatamento, mas o maior causador do impacto ambiental nada mais é do que a agropecuária. Por quê? Os maiores consumidores da população consomem carne, então o que essas empresas fazem? Querendo ou não, elas vão ter que abrir espaço para a criação de gado. Então vai ter que desmatar. Eu acredito que isso vai ser impossível eles fazerem. Eles só fazem desmatamento, queimadas, gases poluentes, mas não se trata da agricultura animal, que é um dos maiores causadores. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o maior causador do impacto ambiental é a agricultura animal, a agropecuária. E eles não trazem isso na pauta. Então, pessoal, foi até aqui mesmo, onde o final diz que se os países amazônicos concordarem antes da COP30 em 2025 e zerar as emissões de gases, zerar o desmatamento e zerar a degradação florestal, vão ser os primeiros países a estarem entre os primeiros países do mundo a atingir metas de Acordo de Paris. Espero que eles consigam. Eu, no meu ponto de vista, acredito que isso não vai acontecer. Torço que aconteça. Mas como eu falei, de ano em ano está mudando os líderes e cada um tem um pensamento. E vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece até lá. Vamos ver se até 2030 eles conseguem zerar o que está proposto na pauta. Espero que vocês gostem. Curta, se puder, compartilhe. Me desculpe meu cansaço, mas compartilhe se gostou do vídeo. Comentem qual é o ponto de vista de vocês em relação à cúpula da Amazônia. E o que vocês acham, se realmente, se de fato esses países vão conseguir aí obedecer essas pautas. Deixa aí o comentário, comente e diz aí se vocês gostou do vídeo. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado, muito obrigado. Quem fala aqui sou eu do canal de sustentabilidade, estudante de geografia, e trazendo um relato aí sobre a cúpula da Amazônia, tá bom? Obrigado, obrigado. É isso aí, até a próxima.